Olá pessoal, bem-vindos ao canal da Capital Global, uma empresa especializada em estratégias de internacionalização. Eu sou o Guilherme e hoje nós vamos conversar sobre um assunto de suma importância para todos aqueles que pretendem proteger o próprio patrimônio, que é a abertura de contas bancárias offshore. Se você assiste o nosso canal, certamente você já deu este passo ou possui interesse em fazer. Porém, é importante que você tenha em mente algumas verdades não ditas sobre as contas offshore, sobre alguns dos principais países que o pessoal utiliza, alguns pontos negativos mesmo, que a maior parte dos profissionais dessa área não querem contar para você, mas que nós iremos contar. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, fica comigo até o final do vídeo, porque eu tenho certeza que essa informação vai ser de grande valor para você. Imagina a cena, você decide abrir por conta própria uma conta bancária offshore, aí vai lá no Google e digita principais países para abertura de contas bancárias. E aí você encontra uma enxurrada de artigos com listas pré-prontas de jurisdições que podem ser interessantes para você fazer a abertura. Você vai ver esses artigos e escolhe alguma delas lá. Na sequência, aplica para fazer a abertura da conta na esperança, na expectativa de que em alguns dias essa conta estará aberta e que é um banco e uma conta decente para você. Parece promissor, não é verdade? Mas infelizmente a realidade é um pouco diferente disso, o que me deixa um tanto quanto preocupado até com as pessoas que seguem estes passos. Então vamos começar desvendando alguns mitos. O primeiro mito é de que essas contas serão em paraísos fiscais. Você olha lá uma lista com países do Caribe e acredita que vai conseguir pagar 0% de impostos por conta disso. Para início de conversa, cerca de 50% dos países que aparecem nessas listas não são paraísos fiscais. Aliás, podem até ser assim classificados pela Receita Federal Brasileira, porém, isso é muito mais porque o Brasil considera quase todo mundo paraíso fiscal do que porque eles realmente são um lugar que vão proporcionar para você aquilo que um paraíso fiscal oferece, que normalmente é imposto zero ou próximo disso, bons bancos e um bom grau de privacidade. Pior ainda, muitos dos países que aparecem nessas listas que o pessoal encontra na internet, eles não costumam aceitar fazer a abertura de contas bancárias para não residentes. Ou seja, você não vai, muito provavelmente não vai, conseguir fazer a abertura da sua conta por lá, se você simplesmente escolher de forma aleatória um país de uma lista que você encontrou na internet. E aí a gente já entra no segundo mito. E o segundo mito é que é fácil você conseguir fazer a abertura dessas contas. Eu diria que os principais países e os principais bancos que você poderia fazer a abertura de uma conta offshore, pelo menos um terço deles, uns 30%, 33%, vão exigir depósitos elevados, acima de $1 milhão, para fazer a abertura das contas bancárias para você. Isso torna a maior parte das opções que você possivelmente pensou após a sua pesquisa, talvez até inviáveis. Eu não estou falando que você não tem esse dinheiro, mas será mesmo que você gostaria de concentrar este dinheiro em um único banco sem realmente ter a convicção de que essa é a melhor instituição financeira para guardá-lo? Não importa quantas dezenas de milhões de dólares você tenha. Eu acho que realmente é algo que vale a pena fazer uma consultoria antes e ter uma convicção maior prévia do que depositar e ser surpreendido. Até porque agora nós entremos então naquele terceiro mito sobre contas offshore, que é que o seu dinheiro estará seguro nesses países. Eu diria que 20% dos países que você encontra nessas listas de internet são países perigosos. Não no sentido de serem países violentos, mas no sentido de serem países onde você pode enfrentar sérios problemas na hora de resgatar o seu dinheiro. Você pode correr risco até de perder ou, no mínimo, de ter dificuldade para poder sacar e enviar para outros países. Isso porque os bancos muitas vezes não têm lá aquela solvência toda. Agora, quais são os países, portanto, que eu não recomendo que você abra uma conta bancária offshore e que por vezes você encontra até com frequência nessas listas de
pesquisa rápida no Google. O primeiro deles é Belize. E por que, na minha perspectiva, Belize é uma escolha ruim para que você tenha uma conta bancária offshore? Bem, o problema não é exatamente com o Belize ou com os seus bancos, mas com a dificuldade que esses bancos encontram para estabelecer relacionamentos com bancos de outros países, sobretudo porque Belize não tem um bom relacionamento com os Estados Unidos e aí fica um pouquinho difícil de conseguir fazer transferências internacionais, de conseguir fazer o investimento dos seus ativos. Então, via de regra, essa não é uma jurisdição adequada. Uma vez que Belize possui problema de se relacionar com o sistema bancário americano, muitas vezes, em vez de utilizar bancos correspondentes nos Estados Unidos que realmente sejam adequados, as instituições financeiras de Belize acabam sendo forçadas a utilizar de redes de correspondentes de segunda categoria, que geralmente são mais flexíveis com o compliance, porém, elas acabam focando em um mercado de maior risco. Estão associadas à indústria de cassinos, à indústria de forex e por aí vai, coisa que torna o banco mais sujeito a ter uma perseguição política, mais sujeito a estar envolvido em algum esquema de escândalo de lavagem de dinheiro ou alguma coisa assim, e, portanto, um lugar menos seguro para você utilizar como cofre para guardar o seu dinheiro. Isso significa que as transferências bancárias que você faz envolvendo contas offshore de Belize são tanto quanto complicadas. Também são mais demoradas e mais caras. Então, se a sua ideia é movimentar dinheiro para Belize porque você está em um mercado de alto risco, e aí realmente teria de utilizá-lo, ou você vai mandar o dinheiro só para dentro de Belize e não vai mais tirar tão cedo, ou quem sabe nunca, aí tudo bem, quem sabe os bancos podem fazer sentido. Porém, se você precisa fazer transação com mais frequência e usar de correspondentes bancários que estejam em outros países, tal qual os Estados Unidos, principalmente os Estados Unidos, olha, a Belize provavelmente não é a opção mais interessante para você fazer a abertura da sua conta offshore. E aí você talvez me pergunte, e por que Belize é tão popular? Para além do fato de os bancos em Belize serem bastante agressivos em realizar parcerias com assessores de investimentos, contadores e advogados que trabalham com internacionalização, pagar às vezes até alguma comissão para os clientes que nós eventualmente indicássemos para lá, já apareceu oportunidades, ou melhor, eu não chamo isso de oportunidade, mas propostas de parceria para capital global nesse sentido em algumas ocasiões, e eu recusei todas porque eu não acho que é interessante para o cliente. Para mim até seria, mas eu coloco o cliente em primeiro lugar. Mas isso mostra, provavelmente os bancos de lá eles são fortes porque eles fazem parcerias estratégicas que permitem a escalabilidade dos negócios deles. Mas aqui na Capital Global nós colocamos critérios como segurança e estabilidade em primeiro lugar. Aí na sequência, outro país, ou melhor, não é bem um país, é um território não incorporado dos Estados Unidos, mas um outro lugar que talvez não seja tão interessante assim para você guardar o seu dinheiro é Porto Rico. Sim, aqui na Capital Global nós fazemos abertura de contas bancárias em Porto Rico. Por quê? Porque faz parte dos Estados Unidos, portanto você consegue ter um maior grau de privacidade bancária. Então é um bom lugar para você conseguir fazer uma abertura de conta no sistema financeiro americano, ou seja, uma conta em dólares, uma conta que permite você transacionar de forma internacional, que permite você ter gastos em viagens, uma conta bancária offshore, de forma remota, inclusive. Porque diferente dos grandes bancos situados nos Estados Unidos em si, nos de Porto Rico, é mais fácil fazer a abertura de forma remota. Porém, o problema é que a maior parte dos bancos de Porto Rico são entidades financeiras internacionais. Não são bancos propriamente, é um outro instituto jurídico que é criado para atender requisitos fiscais e também oferecer serviços bancários mais robustos. E muitas vezes eles não oferecem benefícios maiores do que dos bancos americanos do território mesmo. Então, assim, acaba que são bancos menores, são bancos um pouco mais arriscados, que também podem estar envolvidos em algum esquema e, portanto, perder a licença para funcionar. Às vezes nem bancos são essas entidades financeiras internacionais. É preciso ter uma atenção a mais.
Quando nós fazemos a abertura de contas bancárias em Porto Rico para os nossos clientes, nós sempre dizemos: olha, essa conta é para você ter ali um capital de giro, para pagar alguma coisa, para sacar da sua offshore e não precisar trazer para um banco brasileiro ou um banco que está nos Estados Unidos, mas que tem sócios brasileiros, alguma coisa totalmente isolada, alguma coisa assim. Mas a gente sempre enfatiza que são bancos menores, que não é o lugar para você deixar o dinheiro da sua vida, e sim para usar como um meio de campo, digamos assim. Não tem o mesmo problema que Belize teria, que seria a dificuldade de transacionar de forma internacional, de ter um bom relacionamento com os Estados Unidos. Afinal, nós estamos falando de um território que é não incorporado, mas é Estados Unidos. Porém, tem essa questão de os bancos serem um tanto quanto mais precários. Depois que teve a crise, que vários bancos pequenos nos Estados Unidos, depois que o Silicon Valley Bank quebrou, nós começamos a ter uma atenção maior quanto a isso e evitar, sempre que possível, a utilização desses bancos, optando por bancos grandes americanos, preferencialmente. O problema é que banco grande, um Morgan Stanley da vida, um Chase, você vai precisar fazer depósitos ali na casa de milhões. E nos bancos de Porto Rico, às vezes não tem nem critério de depósito mínimo, então depende muito do perfil do cliente também, é claro. Aí os próximos locais que eu não acho interessante que você tenha conta bancária são locais que eu acho interessante para você fazer alguma estruturação jurídica offshore. Para isso, esses países se apresentam como excelentes, porém, para a manutenção de dinheiro, principalmente em grandes quantias, aí já não me parece mais tão atrativo assim. E o primeiro desses casos são as Ilhas Cook, que é um destino que por muito tempo foi muito atraente para fazer a abertura de contas bancárias offshore. Principalmente por causa de toda a sua propaganda que envolve a proteção patrimonial. Porém, por lá, as opções bancárias são bastante limitadas. E você também vai ter os mesmos problemas de correspondência que você teria em Belize. E essa dificuldade de correspondência, diga-se de passagem, reflete em demora nas transferências internacionais. Tem casos que as pessoas fazem a transferência no internet banking, mas demora meses para ser compensada no banco em um outro país. Enquanto isso, você fica sem ver o seu dinheiro, sem saber onde ele está, o que é um tanto quanto constrangedor e deixa muitas pessoas aflitas. Agora, se por um lado as Ilhas Cook não são interessantes atualmente para que você faça a abertura de contas bancárias, por outro lado, é um país atrativo para que você faça estruturas offshore, principalmente estruturas de trust, para que você faça um planejamento sucessório, considerando que por lá você possui várias vantagens jurídicas para a constituição desse tipo de estrutura. As Ilhas Cook, diga-se de passagem, é um dos principais destinos para esse tipo de estruturação, principalmente entre os europeus e também o pessoal mais do Oriente Médio, da Ásia, que não é o perfil da maior parte dos clientes da Capital Global, que acaba sendo brasileiros que são expatriados. Temos, claro, alguns casos de pessoas que não são brasileiros, mas eu diria que 85%, 90% dos nossos clientes são. E dos inscritos do canal aqui também, talvez até mais do que isso. Na próxima posição, e também considerando que é um lugar interessante para ter uma estrutura jurídica, mas não para ter conta bancária, estão as Ilhas Virgens Britânicas, um dos principais destinos para brasileiros que abrem empresas offshore. E realmente, o país é excelente para essa finalidade. Tem um bom relacionamento com os Estados Unidos, portanto, facilita para que você faça a abertura de contas bancárias por lá, nos Estados Unidos, para uma empresa situada nas Ilhas Virgens Britânicas. Agora, se a sua ideia é abrir conta bancária propriamente, além da empresa, ou só conta, que seja para pessoa física, aí as opções de BVI serão bastante limitadas para você. Poderia citar ainda Seychelles, que já foi um hub bancário, mas nos dias de hoje já não é mais. E também São Vicente e Granadinas, um lugar bastante popular entre as corretoras de Forex, entre o pessoal que tem mesas proprietárias de Forex, inclusive quem trabalha com instituições desse mercado de troca de moeda, ou seja, Forex, de forma irregular, que não tem licença. Digamos que em São Vicente e Granadinas eles são tanto quanto mais tolerantes quanto a isso. Exceto para esse setor,
Eu não acho que seja um bom lugar para você ter conta bancária, vai ter todos os problemas de correspondência e os bancos também são bastante limitados. E, por fim, eu vou falar sobre outros países que nós vemos comumente nessas listas, mas que também tem um pouquinho mais embaixo o buraco ali para você fazer a abertura, que é o caso daqueles países que talvez até tenham bancos interessantes, mas para você fazer a abertura sem ter feito uma residência legal no país, ou quiçá uma residência fiscal antes de seguir para a abertura, vai ser muito difícil. E o primeiro deles é Malta. Malta é um país excelente, por lá você encontra boas instituições financeiras, porém é extremamente difícil fazer a abertura de contas bancárias por lá, sendo não residente. Ou, caso estejamos falando de conta para a empresa, também é muito difícil fazer a abertura caso a empresa não seja de Malta ou ainda acionistas da empresa sejam residentes por lá. Malta é um bom lugar, não é um hub bancário, mas tem lá as dificuldades que não é aquela última bolacha do pacote. Então, não sei se faz tanto sentido investir tanta energia para ter uma conta lá. Faria talvez, quem sabe, mais para ter uma conta em Luxemburgo, então, que até um pouco mais fácil de fazer a abertura, via de regra. E aí, realmente, estamos falando de um hub bancário. Luxemburgo até poderia se posicionar como a última bolacha do pacote. Já Malta, não tá com essa bola toda não. É um bom lugar, de fato, mas calma aí. O mesmo raciocínio eu diria para os Emirados Árabes Unidos. E por lá eles oferecem várias oportunidades de contas bancárias para não residentes. Porém, para fazer a abertura é um tanto quanto complicado. Você vai precisar de vários documentos, certamente vai ter de ir até lá presencialmente ou dar uma procuração para que alguém faça isso por você. E aí vai ser mais difícil com a procuração, também vai te custar caro. Eles não são tão especiais assim, mas eles colocam desafios substanciais para fazer a abertura das contas por lá. Já falei mais sobre ter empresas nos Emirados Árabes Unidos, quando que eu acho que faz sentido, quando eu acho que não faz, em um outro vídeo que eu vou deixar aqui no izinho para que você possa conferir. Nessa mesma categoria de países eu botaria o Chipre, que tem facilitado, é verdade, a abertura de contas bancárias para empresas locais e para residentes de lá, para empresas desde que tenham substância no país, não seja só de papel, mas que tem dificultado, por outro lado, a abertura dessas contas para quem não é residente ou para empresas estrangeiras. Então já foi bom, já foi mais fácil, mas a barreira de entrada está cada vez mais complicada. Portanto, quando a gente vê nessas listas da internet, também é um país que você precisa ter uma atenção especial. E por fim, eu citaria o Paraguai. Muitos brasileiros têm interesse em ter conta bancária no Paraguai, porém, não é tão simples assim de você fazer a abertura se você não fizer a residência no país antes. Acaba sendo praticamente um pré-requisito. Eu, até hoje, não vi nenhum caso de alguém que tenha conseguido fazer a abertura de conta bancária no Paraguai sem ter feito essa etapa anterior. Deve ter, é claro, mas provavelmente tem alguma gambiarra aí no caminho. Ou seja, para você fazer a abertura de conta lá, antes você acaba tendo de despender uma grana, fazer a residência e ir até lá algumas vezes para ter um documento, para só então fazer a conta. E será que os bancos do Paraguai estão com essa bola toda? Olha, não é ali o centro financeiro mundial. Você tem um bom grau de privacidade bancária, você tem contas em dólares e o sistema bancário de lá de fato tem crescido nos últimos anos. Além disso, há alguns grandes players que já estão consolidados lá, inclusive um grande banco brasileiro possui uma operação grande por lá também. E nos últimos anos tem surgido algumas fintechs que facilitam a abertura de forma digital. Mas, será que vale todo o esforço para ter essa conta por lá? Ah, mas tem um bom grau de privacidade. Bom, dependendo do caso, nos Estados Unidos também, os bancos são melhores e você não precisa ter um visto americano antes para conseguir fazer a abertura. Então, será mesmo? Ou ainda, se o teu ponto não é sigilo, ou melhor, privacidade, né? Sigilo absoluto não existe em lugar nenhum. Mas se o seu ponto não é uma maior privacidade, sim, porque você quer ter uma conta em dólares próxima ao Brasil, bom, no Uruguai você consegue ter uma conta e lá tem uma gama de bancos robustos, muito
mais vasta do que no caso do Paraguai. O sistema é mais confiável, o país também tem uma segurança jurídica melhor e também tem contas em dólares. E dá para fazer remoto sem fazer a residência antes. Então, assim, quando a gente olha todas essas listas, o ponto que eu quero chegar é: essas listas podem te ajudar, porém, o ideal é que você se aprofunde mais nesse conhecimento. E aí tem duas maneiras de você fazer isso. Uma delas é pesquisando um conteúdo que realmente analisa de forma mais profunda, e isso, infelizmente, você não vai encontrar gratuitamente, mas você encontra, por exemplo, no Capital Global Report, que é o nosso serviço de PDFs por assinatura, algumas informações a mais sobre bancos offshore de forma detalhada. Então esse seria um caminho e você já consegue andar mais com as próprias pernas. Ou uma outra alternativa que você tem é fazer uma consultoria, contratar algum assessor especializado. Coisa que também você poderia nos procurar caso tenha interesse. É lógico que eu não poderia deixar de fazer propaganda do meu negócio no vídeo, afinal, nós somos capitalistas e não existe almoço grátis. Você também não é obrigado, mas a gente está aqui para facilitar e, é claro, nós não vamos fazer isso gratuitamente. Se bem que alguma coisa a gente até faz gratuito, né? O canal no YouTube traz bastante informação. Aliás, espero que esse vídeo tenha auxiliado você de alguma maneira ou de outra. E se você gosta desse tipo de conteúdo, pode se inscrever no canal, deixar um like, um comentário, porque por hoje nós ficamos por aqui. E na tela final eu vou deixar um vídeo sobre contas bancárias também e a dificuldade que é de se fazer a manutenção em determinadas situações. Porque por hoje nós ficamos por aqui. Os links, seja do Capital Global Report ou da Capital Global, estarão na descrição. Um abraço e até a próxima.